Boa tarde. Este é o nosso primeiro trabalho da disciplina e trata sobre análise estratégica de mercados florestais. Ele é composto pelos alunos Alisson Machado, Ana Luísa Doratiotto, Caroline Guayumi, Pedro Adrien e eu, William Andrade Nunes. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Pedro. O nosso grupo pensou em uma empresa fictícia que integrasse 3 serviços que têm grande potencial para atender as demandas de produtores rurais e das empresas não só do estado de São Paulo, como também das demais regiões do Brasil. E o primeiro serviço seria uns viveiros para produção de mudas nativas, para atender diversos projetos que envolvem a área ambiental, entre eles a adequação ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, o produtor, para ele conseguir essa adequação, ele precisa regularizar a sua PP e a sua reserva legal, e com isso ele precisa de mudas nativas para conseguir essa adequação. Então, a empresa ia fornecer esse tipo de serviço. Também fornecimento de mudas para projetos de licenciamento ambiental de uma forma geral e também para planos de recuperação de áreas degradadas, que é o PRAD. Como exemplo de PRAD, né, tem-se uma área de mineração no qual a jazida já foi totalmente esgotada, utilizada. E geralmente, quando isso acontece, é necessário que tenha uma recuperação da área. E com isso, usam-se mudas nativas para conseguir essa recuperação. Então, os viveiros eles serviriam para isso também. Além disso, como um segundo serviço, seria o plantio das mudas, porque não adianta o produtor também comprar milhares de mudas para atender ao projeto dele ou à empresa, sendo que não tem uma mão de obra adequada que respeite o meio ambiente, que faça os tratos culturais adequados para que haja o desenvolvimento da muda. Então, nesse caso, a empresa também forneceria mão de obra para o plantio e os tratos culturais para o desenvolvimento da muda, então irrigação, adubação, insumos, etc. E, por fim, a elaboração de laudos e relatórios técnicos para o órgão ambiental do Estado, que no nosso caso é a CETESB. Então, o produtor, quando ele vai fazer a adequação ou projeto de licenciamento ambiental, depois que ele faz ali o plantio das mudas, ele precisa estar mandando o laudo para o órgão ambiental como uma forma de comprovação de que ele fez o que foi pedido. Então, nesses laudos, por exemplo, geralmente tem as espécies que foram plantadas, foto ali do local, também acompanha o desenvolvimento das mudas. Então, a nossa empresa também iria fornecer esse tipo de serviço. Bom, aqui nós temos nossa missão, nossa visão e nossos valores, né? Que são ferramentas que uma empresa pode usar para definir sua estratégia de negócio. E antes de falar cada uma, eu vou dar uma definição meio do que esses termos são. Bom, a missão é o propósito da empresa existir. No nosso caso, é auxiliar propriedades a estarem de acordo com as normas e leis ambientais para que consigam garantir produção junto à conservação e preservação. A nossa visão, que é a situação que a nossa empresa visa chegar, é ser uma empresa de excelência em produção e plantio de mudas, reconhecida por serviços de confiança e qualidade. Os valores são como os ideais da empresa, né? O nosso é comprometimento com a prestação de serviços até que o produtor consiga atingir os objetivos solicitados e preocupação com o meio ambiente desde o início até a conclusão do projeto. Agora eu vou estar explicando um pouquinho da análise SWOT da nossa empresa. A análise SWOT ela é uma técnica de planejamento estratégico que é utilizada para auxiliar as pessoas e organizações a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamentos de projetos. A primeira parte, que seriam as forças e as fraquezas, estão relacionadas a fatores internos. E as forças que a gente identificou na nossa empresa seria a alta capacidade técnica em produzir essas mudas, uma infraestrutura para entender esses projetos, então nosso viveiro é bem desenvolvido, tem uma área grande para produzir essas mudas, agilidade nos procedimentos. As fraquezas seriam ter que aumentar de forma repentina a infraestrutura da empresa, ou seja, a gente está com muita demanda
e não consegue atender todos os projetos, a gente teria que aumentar essa infraestrutura. O segundo seria a tecnologia na produção das mudas, ou seja, a gente precisa atualizar as tecnologias e às vezes não tem, ou às vezes são muito caras essas tecnologias e poderia ser uma fraqueza da empresa. E o preparo à mão de obra para o plantio dessas mudas, ou seja, às vezes a gente não tem a mão de obra especializada para a produção e para o plantio dessas mudas e a gente tem que buscar isso. As oportunidades e as ameaças estão relacionadas aos fatores externos. Então, as oportunidades seriam um grande número de propriedades rurais, empresas que necessitam do serviço, então aumentaria a nossa demanda e a gente conseguiria produzir mais e vender mais. A segunda seria a necessidade de adequação ao CAR, então esses proprietários teriam que buscar o nosso serviço, aumentando a demanda assim também. E o terceiro é a maior conscientização desses proprietários em conciliar a produção e a conservação, que seria um fator positivo. As ameaças seriam o mercado ficar saturado com empresas desse setor, o que aumentaria a competição no mercado, teria uma concorrência maior, as mudanças climáticas que poderiam prejudicar a produção dessas mudas, desfavorecendo a nossa empresa, e também as mudanças nas leis ambientais. Com relação aos programas, planos e metas, o foco da empresa é a capacitação para a produção de mudas desde o cultivo até o plantio no campo. Durante o programa, são utilizadas a infraestrutura e os equipamentos da própria empresa, o que possibilita a aprendizagem dos colaboradores no processo de cultivo de mudas em sessões práticas. O material didático também é fornecido pela empresa, assim como o certificado de conclusão ao final do programa. O plano é fornecer treinamento para os membros da empresa que estão envolvidos em todas as etapas de produção. O curso aborda temas relacionados à legislação ambiental, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e também, é claro, dos conteúdos específicos sobre a produção de mudas com qualidade. Através desse programa, a meta da empresa é a formação da mão de obra de qualidade e a formação de uma equipe preparada para a prestação dos serviços necessários. Outro programa da empresa está voltado para a inovação da tecnologia da produção das mudas. O plano é sempre buscar melhorias na produção da empresa através das novas tecnologias que vão surgindo ao longo do tempo. Isso pode ser feito com a participação dos membros da empresa em congressos científicos e também em cursos de atualização. Com esse programa, a meta da empresa é a produção de mudas de qualidade e a produção de mudas com maior resistência às mudanças climáticas, pragas e também às doenças. E a partir dessas ações, a empresa se mantém inovadora e permanece atenta às mudanças do mercado e suas possíveis adversidades. E com relação à análise SWOT, o posicionamento da empresa está focado na sua organização, na capacitação técnica dos membros e também na agilidade dos procedimentos. Também no preparo da mão de obra qualificada para o plantio das mudas e a tecnologia de produção, no melhoramento da tecnologia. O foco também está nas ameaças com relação às mudanças climáticas e também nas possíveis mudanças nas leis ambientais. Concluindo, a empresa tem como compromisso o desenvolvimento das comunidades em que ela atua, por meio da qualificação da mão de obra local para atender às necessidades do mercado da região e através do fornecimento de mudas de qualidade. Ações necessárias para a conquista do mercado de produção de mudas e a garantia da permanência da empresa nesse setor. Muito obrigado pela atenção.